Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Graças a Deus. Que todos aqueles que são predestinados sejam alcançados por essa palavra de graça e amor. E o nome da reunião de hoje chama-se A Predestinação. É a palavra de hoje. A predestinação. Hoje nós vamos falar da nossa pré-existência, segundo o Espírito, antes de habitar nesse corpo de carne. E eu quero começar esse tema, a predestinação, lendo o que está em Romanos, capítulo 8, verso 28. Esse tema vem hoje, porque Deus quer te fazer um conhecedor da verdade, um discípulo da verdade. Amém, igreja? Um discípulo da verdade. E Deus, nesse verso 28, do capítulo 8 de Romanos, Ele começa esse tema, a predestinação, nos dando consolo. E assim diz o verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos, o apóstolo Paulo sabia, e é algo que você também precisa saber. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai marcando. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso inclui todas as coisas boas e todas as coisas ruins. As dificuldades que enfrentamos. Aqui não diz que é bom passar por lutas. Aqui diz que está cooperando, está contribuindo. Mas não está falando que é algo bom. Está contribuindo. Até nas coisas mínimas, por menores que sejam, tudo coopera. De repente você saiu para resolver algo e depois se deu conta, percebeu que esqueceu algumas coisas em casa e teve que voltar de novo para casa. E você ficou aborrecido. Pastor, eu fiquei muito aborrecido porque eu já estava na metade do caminho para resolver aquela situação e eu percebo que esqueci algumas coisas, tive que voltar. E quando eu voltei, o trânsito estava pesado e fiquei, chateado a beça. Veja nisso tudo um livramento de Deus na sua vida. E muitos aqui já se deram conta disso. Que quando você voltou para dar prosseguimento àquela situação, pegar aquele mesmo caminho, você notou, nossa, aconteceu um acidente ali, me disseram que teve um roubo aqui perto. Se eu não tivesse voltado, eu teria sido vítima dessa situação também. Louvado seja Deus pelo livramento que eu recebi em nome de Jesus. Se Deus permite que venha algo em nossa vida, aparentemente, ainda que seja ruim, tem um propósito. E lá na frente você vai ver. E lá na frente você vai entender isso tudo. Mesmo que aparentemente seja ruim. Lá na frente você vai adquirir uma experiência. Você vai adquirir um entendimento. Maturidade. Crescimento. Tudo que está acontecendo em sua vida está construindo em você solidez, firmeza, experiência, algo difícil de se derrubar. Hoje, você é
uma pessoa mais forte do que em anos antes. Pela experiência, pelo tanto de coisa que você já enfrentou nessa vida e venceu. Cooperou, trouxe crescimento, aprendizado, te deu experiência, ter passado pelo que você passou. Você cresceu em muita coisa, graças a Deus. Diante daquilo que você está enfrentando, diante das lutas, não tenha a sua consciência preocupada, porque tudo está cooperando, tudo está contribuindo. Procure não ter a sua consciência preocupada, porque se você alimenta essa preocupação, você vai andar sempre zangado, você vai sempre andar aborrecido. E é verdade. Quando você alimenta uma preocupação na sua consciência, ataca logo o nervosismo em você. E você, eu já estou zangado, eu já estou nervoso. De aborrecido você pode ficar arrasado, de arrasado você pode ficar triste, e de triste você pode começar a pensar, a achar que Deus te abandonou. Quando você alimenta essa preocupação na sua consciência. E mais, e desse jeito as pessoas não vão se aproximar de você. As pessoas que estão sempre assim, preocupadas com as coisas, é raridade ver a pessoa tranquila, em repouso, em paz. Aquela que alimenta a preocupação. É uma raridade ver a pessoa tranquila. Ela está sempre aborrecida, está sempre aborrecido, sempre zangado, porque está alimentando essa preocupação. Em graça, nós estamos experimentando o amor de Deus. E nesse amor, Ele tem o controle de todas as situações em nossas vidas. Pastor, nessa luta toda eu estou experimentando o amor de Deus? Sim. Porque Deus quer criar em você experiência, perseverança, crescimento. Ele quer te amadurecer, abençoado. Ele quer que você seja alguém grande, mais que vencedor nessa vida. E Ele tem o controle de todas as coisas, seja bom ou seja mal. Jesus falou sobre isso. Em casa você pode ler Mateus capítulo 5, verso 45. Lá Jesus diz que o nosso Deus soberano faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então tudo que está acontecendo na sua vida está no controle de quem? De Deus. Eu louvo a Deus por todas as situações que eu já passei, porque me amadureceu, me fez crescer, me tornou o pastor Sandro Diniz que eu sou hoje. Esses dias eu estava conversando com meu Deus sobre isso. Falei, Deus, muito obrigado. Tudo é importante, abençoado. Não despreze nada. Graças a Deus. Prosseguindo aqui com Romanos capítulo 8, vejamos agora o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então temos aqui a palavra predestinação na Bíblia. Aqui está a escolha de Deus por você antes dessa carne. Deus em espírito já te conhecia. Aqui diz de antemão. O que é antes para você? Ontem, semana passada, mês passado, há um ano atrás? Não. Antes da fundação do mundo, você em espírito é conhecido por Deus. Predestinação. Há muitos crentes que têm, lamentavelmente, um preconceito. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que isso faz parte da soberana vontade de Deus. Ele nos predestinou para participar de carne e sangue. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também o quê? Chamou.
Quem é que chama? Deus. Por exemplo, você que está aqui, por que você veio para cá? Porque você é um eleito de Deus. Um escolhido, que ama a verdade, tem sede da palavra de Deus. Foi Ele que chamou você para essa graça. Deus mesmo. Para que você tenha vida com Ele, através da palavra da graça dEle. Amém? E como é que Ele chama os seus filhos? Usando os seus vasos. No nosso caso, Ele tem usado a mim, a minha esposa, ao pastor Heraldo, tem usado os colaboradores, tem usado você, quando você evangeliza. Deus chama os seus filhos usando os seus vasos, eu e você. E prosseguindo, o verso 30 diz: e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também o que? Glorificou. Diga, salvação eterna. O apóstolo Paulo também fala sobre predestinação em Efésios, capítulo 1, verso 4. Abra, por favor, a sua Bíblia agora em Efésios. E assim diz o Evangelho em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Vai marcando, hein? Grifando aí. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Quem te escolheu? Deus. Ou foi você quando disse naquele dia que você estava sofrendo, triste, amargurado, e de tanto o pastor pedir, você falou: Senhor Jesus, eu te aceito. Foi nesse dia? Não. Antes da fundação do mundo, você já tinha sido escolhido por Deus. Porque você já tinha vida segundo o Espírito. Diga, pré-existência. Prosseguindo, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, antes da criação da terra, do céu, da água, do mar, você já era um escolhido de quem? De Deus. Você já existia. Mas como, pastor? Eu já existia. Se eu só tenho 20 anos, 30 anos, 40, 80 anos, como? A sua carne pode ter 20 anos, 40 anos, 70, 80, mas o seu espírito já estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Você é cidadão do céu paraíso. E o Evangelho nos ensina isso em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 20. Filipenses 3:20. E assim diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Onde está a sua pátria? No céu. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si e a todas as coisas. Então, antes de estar aqui na terra, para participar de um corpo de carne, nós éramos cidadão dos céus paraíso. Você não é um pedaço de carne perdido por aí não, que não sabe de onde veio e nem para onde vai não. Aqui temos claramente o entendimento que você veio do céu paraíso e para lá você voltará um dia. E veja o que diz também o Evangelho na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13, verso 14. 13, 14. E assim diz o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade o quê? Permanente, mas buscamos a que há de vir. Céu, paraíso. Diga, minha pátria
O apóstolo Paulo também diz, aqui em Hebreus 2,14, que estamos aqui nesse corpo de carne por um tempo. Hebreus, capítulo 2, verso 14. E assim diz o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, veja, nós estamos participando por um tempo, porque você não é daqui, você é do céu paraíso. Também ele participou, ele quem? O Senhor Jesus, das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Segundo o início do verso 14, estamos nesse corpo de carne por um tempo, até o tempo que Deus quiser. Porque o exterior, o corpo de carne, se corrompe com o passar do tempo. Mas o seu interior, anjo, espírito, filho, segue vivendo para sempre, pois ele é eterno. Eterno. E uma prova disso, em casa você lê, duas evidências importantes. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, e também o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 6. Lá ensina que, segundo o Espírito, você tem vida eterna. Uma outra evidência importante acerca desse assunto, que você é um cidadão do céu paraíso, está em João, livro histórico, capítulo 15, verso 19. 15 é o capítulo, o verso é o 19. Olha só. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Isso nos ensina que você é da onde? Do céu paraíso. E digo mais, só vai odiar esse conhecimento, essa verdade, quem está na mentira. O mundo diz que a verdade dói lá fora, não é assim? Ah, a verdade dói. Mas por que dói? Porque o mundo está na mentira. Então essa verdade só dói, só choca para quem está na mentira. Veja que por nós estarmos na verdade, ela não choca. Ela dá testemunho no teu espírito. Você está recebendo. Realmente, eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus. Esse pedaço de carne pode se desfazer um dia, mas espiritualmente nunca. Eu sou eterno. Assim diz o meu Deus, o meu Pai, quem me gerou, quem me criou. Então quem é predestinado para essa palavra, ela não vai se chocar. Diga, eu recebo esse entendimento. A sua existência aqui nesse corpo já era um plano de Deus. Diz o livro de Jó, capítulo 10, a partir do verso 8. Todos nós estamos participando de um plano de Deus. E assim diz o livro de Jó, capítulo 10, a partir do verso 8. A cada verso que a gente vai lendo, a predestinação vai se aclarando. E o verso 8 começa dessa maneira: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me? Lembra-te que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne fui vestido, e de ossos e tendões me cobristes. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou.
O que é que veste o seu corpo? As roupas. E segundo a palavra de Deus, o que é que veste o teu espírito? O corpo de carne. Aí dentro você é um espírito, um anjo predestinado, que Deus colocou nesse corpo. Por isso que eu falei no princípio e repito, você não é um pedaço de carne qualquer. Você é um anjo amado e especial. Você é um filho do Deus Altíssimo. Eu só não sei a medida de anjo que está aí dentro. Mas eu sei que é anjo. Abençoado. É anjo. Não sei se é arcanjo, se é querubim, se é serafim. Mas de uma coisa eu sei. Tem anjo aí dentro. Agora vejamos como você foi trazido para estar aí nesse corpo de carne. Abra em Salmos, capítulo 139, a partir do verso 13. Aqui nos ensina como você foi trazido para esse corpo de carne. Salmos 139, e o verso é o 13. Pois tu formaste o meu quê? Interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Vai pensando aí com a mente de Cristo. Como você foi trazido. Verso 14. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda o quê? Informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga graças a Deus. Então, o ventre da tua mãe, o corpo da tua mãe, foi o canal para você chegar a essa terra. Foi a forma que Deus usou para trazer você. O teu anjo, o teu espírito. Foi o canal para você chegar a essa terra. O ventre da tua mãe é a casa de Deus e a porta dos céus. A mulher é um ser muito importante. Porque Deus usa ela para trazer o quê? Os seus filhos, os seus espíritos, os seus anjos, para habitar em um corpo de carne. Daí você já entende a importância da mulher no reino de Deus, começando desse princípio de entendimento. O quanto a mulher é importante no reino de Deus. O valor que ela tem. Agora vamos a Jeremias, capítulo 1, verso 4. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. São versos, evidências que já fala por si só, né? Já nos dá essa clareza, esse entendimento lindo. E assim diz, Jeremias capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. A palavra do Senhor diz que você era conhecido por Deus antes de você estar no ventre da mãe, no corpo da sua mãe. Como isso? Em espírito. Diga para esse irmão, você é conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Antes de você chamar Deus de Pai pela primeira vez, dentro de um lugar com nome de igreja, Deus já te tinha por filho há muito tempo. Há muito tempo, antes do céu, da terra, do mar, Ele já te tinha por filho. E uma vez filho, sempre filho.
Você deixa de ser filho da sua mãe e de seu pai? Não. E nem você de Deus. O que pode acontecer é que se você, na caminhada da vida, pega a contramão, você colhe o quê? Consequências. Mas você continua sendo o quê? Filho. Porque de Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colhe. Se há um desentendimento entre você e o seu pai, e vocês se afastam, ou entre você e sua mãe, e há uma separação, ela deixou de ser a tua mãe? Ele deixou de ser o teu pai? Não. Mesmo separado dessa mãe, mesmo separado desse pai, você não deixou de ser filho nem desse pai, nem dessa mãe. Assim, entenda, é eu, você, diante de Deus. Você nunca vai deixar de pertencer ao Pai. Se você anda na contramão da vida, você sofre, mas continua sendo filho. Mas isso pode mudar a partir do momento que você toma a decisão de querer viver como nova criatura. Então tudo muda. Todos esses carrapatos que a carne coloca, sai da sua vida. Você recebe esse entendimento? Vai saindo. Não tem? A carne não coloca alguns carrapatos? São as obras que estão lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Então Deus em espírito já te conhecia. Você estava predestinado para habitar nesse corpo de carne, como também para entender a palavra da graça. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13, a partir do verso 47. Só quem é predestinado, ovelha, filho, chega a esse entendimento da palavra da graça de Deus. E aqui, nessa evidência, você entende isso. O livro é o de Atos, o capítulo é o 13 e o verso é o 47. Porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios. Vai vendo, hein? A fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Diga luz. Você não está aqui por acaso. E nem veio por acaso. Existe um propósito de Deus nisso aí, hein? O teu espírito nesse corpo de carne. Tem um propósito aí, tem uma missão nisso aí tudo. E qual é, pastor? Ser luz como Paulo, o apóstolo da graça foi. Você também está aqui com essa mesma missão. Ser luz para as pessoas. Por isso você tem sede da verdade. Por causa da missão. Aquela vontade de aprender. E cada vez querendo mais. Eu quero aprender mais. Eu quero ouvir mais as mensagens. Essa sede é a missão que está aí no teu espírito. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, o que Paulo pregava, a palavra da graça, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida o quê? Eterna. E quem são os destinados para a vida eterna? As ovelhas pelas quais o Senhor Jesus foi para a cruz em favor delas. Eu e você. Porque o Senhor Jesus morreu pelos lobos ou pelas ovelhas? Pelas ovelhas. Em casa você lê João, capítulo 10, verso 11. Lá está descrito: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não foi pelos lobos, foi pelas ovelhas. Então todos que são filhos, ovelhas, vão chegar a esse entendimento que eu e você chegamos. A palavra da graça de Deus. Todos vão chegar. Diga, eu recebo. É por isso que aqui não insistimos, não forçamos a barra. Se é predestinado, se é ovelha, Deus vai revelar. Essa pessoa vai chegar
a esse entendimento que eu e você chegamos. Que somos abençoados, propriedade exclusiva de Deus, luz do mundo, sal da terra, mais que vencedores, herdeiros de Deus, santuário do Espírito Santo, escolhidos, e por aí vai, não é verdade? Aquele que é predestinado vai chegar a esse entendimento. Quem é do céu paraíso, entende, porque já ouviu isso de Deus. O que eu estou pregando aqui para vocês, vocês já ouviram de Deus. Jesus falou isso. Eu estou apenas recordando. Abençoados, vocês têm uma pequena lembrança de lá. E eu vou dar um estalo para você. Quando Deus estava criando, estabelecendo todas as coisas, você estava do lado dele vendo tudo. E tem momentos que você anda nas ruas, nos lugares, e você tem uma cisma. Conheço esse lugar, mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu acho que eu já vi aquele abençoado, mas parece que eu conheço. Mas ainda não foi apresentada aquela pessoa. Mas eu tenho quase certeza que eu conheço, mas de algum lugar. Não é verdade? É porque quando o nosso Deus estava criando todas as coisas, você estava assistindo, você estava vendo tudo. E depois Ele te mandou para esse corpo. E esse corpo apagou. E o Evangelho está te fazendo lembrar de muitas coisas. Lá em Jó diz que quando Deus criava as coisas, fundava as coisas, você estava com Ele cantando, se alegrando na sua glória. Você estava vendo tudo que estava sendo feito aqui. Em casa, leia o livro de Jó, capítulo 38, do verso 4 ao 7, que você vai entender perfeitamente tudo isso que eu estou falando. Quem é predestinado, leva dentro dele essa semente que eu estou pregando. Embora algumas coisas ele ainda não entenda, mas ele vai congregando. Porque as primeiras palavras que eu dei, ele não consegue tirar de dentro dele. Eu não tenho força para isso. Mas por que que isso acontece? A pessoa não consegue tirar, ela não consegue ir mais para outra igreja, depois que ouviu a palavra da graça. Mesmo que você tente, faça um teste, eu vou voltar lá para o sistema religioso, eu vou voltar a fazer campanhas e correntes, você não consegue, porque eu ativei com a palavra certa o teu anjo, o teu espírito, porque essa palavra que é ministrada aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus foi a mesma que você ouviu de Deus lá no céu paraíso. A mesminha. Esse evangelho não foi você que escolheu para a sua vida, e nem tampouco eu, mas Deus que lhe deu entendimento, revelação, que nos ensinou antes, e eu apenas aqui estou repetindo o que ele revelou para Paulo, que foi o ensinamento que ele nos deu lá no céu, paraíso. Diga para quem está do teu lado, você é um predestinado. Quantos aqui têm certeza disso? Então louve ao Senhor. Tem certeza? Então graças a Deus. Então bom dia e até a próxima reunião. Você já tem certeza, graças a Deus. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E vem ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz.
às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja se comunicar com o pastor Sandro Diniz, anote este e-mail: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Vou repetir: pastorsandrodiniz@igrejavidacristã.com.br. Ou então visite a nossa página pela internet pelo www.igrejavidacristã.com.br. A Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.